Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex. E eu sou o André, e nós somos do canal Quem É? Galera, esse vídeo está sendo patrocinado pelos nossos colaboradores de hoje. Marília Manzato Furlan, foto e vídeo. Estúdio 6, agência de publicidade. Seven Tech, êxtase som e luz. E Food Truck do Matuto. Bom, galera, hoje estamos aqui para bater um papo com o nosso convidado, saber mais sobre a história dele, saber realmente quem é Romildo. Olá, queridos, boa noite. Eu sou o pastor Romildo de Jesus. É com alegria que eu estou aqui para participar, com imenso prazer, aqui do canal Quem É, com meus amigos Alex e também o André. Estamos aqui nessa noite para batermos um papo abençoado. Enfim, eu sou o pastor Romildo de Jesus, tenho 41 anos de idade, pode não parecer, mas eu tenho 41 anos de idade. E nós estamos aqui, uma alegria imensa, poder participar desse quadro, desse programa abençoado, desse bate-papo. E eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a minha vida, para a vida dos meus amigos e para a sua vida também, você que está nos assistindo. Pastor Romildo, como que foi a sua infância? Onde você morava, cidade natal, quantas pessoas tinham na casa? Como que era a sua infância? André, eu sou natural de Dolcinópolis, interior de São Paulo. Na minha infância, eu vivi até a idade, mais ou menos uns 7 anos de idade, em Dolcinópolis. E com 7 anos nós viemos para São Paulo, para Americana. Morei em Americana cerca de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e eu fui para Sumaré, no Jardim Pisserno. Eu era muito criança quando eu morava em Dolcinópolis, então não me recordo muita coisa. Americana, minha passagem foi rápida, ainda muito criança, então eu não lembro muita coisa. Mas a minha infância toda foi ali em Sumaré, no Jardim Pisserno. Sou eu, mais 5 irmãos, somos em 5 homens e uma mulher. Você é o mais novo, mais velho? Eu sou praticamente, tenho caçula, depois tem eu. Então, sou um dos mais novos, sim. Sim, e como que era a convivência entre você e seus irmãos? Então, a minha infância foi um tanto deturbada, né? Que com 11 anos de idade eu já era dependente químico, né? Então, eu não tive bem uma infância. Não tive bem uma infância. Então, com 11 anos de idade, 12 anos de idade, eu já era viciado em droga. Fazia tudo aquilo que não agradava a Deus e entristecia o coração dos meus pais. E eu era tido já com essa idade de 11, 12, 13 anos como ovelha negra da família, né? Porque os meus irmãos são tudo... não tem muito estudo, mas são todos pessoas bem-sucedidas. Hoje eu sou um pastor evangélico, mas eu tenho meu irmão que é padre, né? Então, não foi uma infância um tanto agradável. Cara, e como que foi isso? Com 11 anos de idade, como que você teve contato com drogas, com as coisas ilícitas, por ser tão novo assim? Quando eu mudei para Sumaré, para o Jardim Pisserno, já era conhecido como um bairro um tanto perigoso, né? Sim. Então, foi na escola, convivência com outras pessoas, que eu conheci as drogas. Através de amigos, entre aspas, que eu conheci as drogas. E na sua família, só você que estava indo por esse caminho? Era só eu que é conhecido como ovelha negra, né? Nossa. Porque toda família tem aquela ovelha negra. E na minha família era o Romildo. E como que era dessa fase de pré-adolescência para adolescência? O pessoal em casa te acusando, você tendo, vamos dizer, com seus amigos lá fora, que te induziam para um mau caminho e você considerava bem porque eles não ficavam te acusando. Como que foi essa transição? Como que ficava na sua cabeça seus familiares te colocando como ovelha negra e a pessoal lá fora te acolhendo? É que quando nós estamos aí, né, nessa vida, nesse mundo, a gente fica cego, né? Então a gente não quer enxergar a verdade, não ouve a verdade. Então, por mais que os familiares tentam demonstrar carinho, um afeto, mas a gente está
nas drogas, está ali naquela dependência, no Tá submundo cego. ali, está cego. Sim. Entendeu? Então, praticamente eu não vivia dentro de casa, né? Meus pais, muitas das vezes eu nem me recordo muito bem disso, mas eu chegava a ficar 3, 4 dias longe de casa, Caramba. invernado nas drogas. Nossa. E quando eu voltava, eu só do portão, eu já avistava minha mãe de longe lavando roupa, e eu via o desespero dela, o desespero dos meus pais. Quantas das vezes eu não ouvi do meu pai e da minha mãe que eu era o desgosto da família, que eles não tinham alegria nenhuma de me chamar de filho. E você acha que nesse momento, enquanto eles faziam isso, ajudava você a ir para entrar mais no caminho das drogas? Ou isso é irrelevante para o momento que você já estava, você já não se importava muito com isso, Alex, com o sofrimento deles? Eu já estava praticamente afundado, já estava preso, né? Então, como eu disse, a gente fica cego, surdo. Por mais que eles estão falando aquilo ali para o nosso bem, que não é certo, sabe? Por mais que eles querem demonstrar carinho, afeto, amor, a gente não está ali, não está disposto a receber, porque a gente só quer usar droga, beber, fumar, isso aí. Durante quanto tempo você ficou nessa vida? Não foi muitos anos, mas os anos que eu fiquei foi suficiente para enveredar mesmo nas drogas, no crime. Chegou a cometer algum crime também? Sim. Na dependência das drogas, já roubei, já fui preso. Só não tive a oportunidade, né, de ir para a cadeia, porque eu conheci Jesus antes. O próprio policial que me prendeu naquele dia, ele me deu a oportunidade de conhecer Jesus. Isso você já tinha quantos anos? Eu estava com 17, 18 anos. 17 para 18 anos. 17 para 18 dos anos. 11 até os 17, 18, Ixi, foi eu fiz muita coisa. 7 anos aí sofrendo no meio das drogas, seus pais sofrendo com isso. Para você ver, teve um dia que eu cheguei em casa, eu queria tanto dinheiro para usar droga que meu pai não queria me dar. Eu fui, coloquei um revólver na cabeça dele e roubei o dinheiro dele todo, o pagamento dele. Nossa. Que ele tinha roubado, que ele tinha trabalhado Sim. o mês todo, e eu roubei o dinheiro dele. Caramba, que difícil. E foi nesse momento que o policial te apresentou a Deus, que você começou a pensar, poxa, eu tenho que mudar de vida, eu estou me afundando. Qual que foi o período que você começou a ir ver pra uma igreja. saída? André, eu tinha feito um assalto e o dinheiro desse assalto, eu fiquei, acho que foi 4 ou 5 dias dentro de um barraco, bebendo, usando droga, louco, mais louco. E quando eu saí com a viatura na porta do barraco, batendo, porque tinham me entregado, que eu estava ali, e eu estava com a roupa que eu tinha assaltado, e eu lembro que eu era de menor na época, né? Eu era de menor, e me levaram até a minha casa, pegaram a minha mãe, e levaram a minha mãe junto comigo, porque eu era de menor. E naquele dia, o delegado pediu oportunidade para minha mãe para ficar a sós comigo. Sim. E ele me apresentou Jesus. Você lembra o que ele falou para você? Ele me deu 2 opções, né? Uma, ele mostrou a Bíblia, e a outra, ele me mostrou uma 380. E ele me deu as 2 opções. Qual das 2 você quer? A palavra de Deus ou você quer morrer amanhã? Porque se eu te encontrar de novo, eu acredito que eu não vou ter a oportunidade de falar de Jesus para você. Então, ele pregou Jesus, falou de Jesus, enquanto os outros estavam ali querendo usar uma gíria aqui, que a gente subiu o gás, Sim. né? Acabar com a minha vida, o delegado pediu a oportunidade para falar de Jesus para mim. Para acalmar as Para coisas. acalmar a situação. E ali foi o primeiro contato assim que você Foi. teve com a palavra. Saindo dali, você foi procurar alguma igreja? Saindo dali, eu tive o prazer, a oportunidade de conhecer um homem de Deus que me levou para a igreja. Pastor Rosinei Marques. Hoje ele já é falecido. Rosinei, ele é bem conhecido no submundo do crime como ex-maconha. Ele levou 25 tiros e não morreu. Ele me levou para uma casa de recuperação, fiquei numa casa de recuperação alguns dias, e depois dali que eu tive a oportunidade de conhecer Jesus.
nessa idas e vindas, vamos dizer assim, que ele carregando você, levando você para se tratar, o que estava passando na sua cabeça nesse momento assim? Ó, não foi fácil. Não foi fácil. Eu lembro que eu aceitei Jesus umas 10, 12 vezes. 10, 12 vezes. Não foi assim de imediato, né? Eu fui, decidi a Cristo e minha vida mudou. Não. Sim. Teve aquela oscilação, eu caí. Eu lembro que eu me batizei no próximo do batismo. Foi uma luta, uma dificuldade terrível, porque eu estava nas drogas. As drogas foi fácil para mim sair. Foi fácil para mim sair. Eu orava muito, pedia muito para Deus me ajudar, o pastor me ajudando, mas não foi fácil. E eu acredito que várias pessoas que caem nesse mundo, que fica dependente mesmo químico, às vezes nunca aceita que é dependente, Não. né? E fala que não, se eu quiser parar, eu paro, mas é uma coisa que a pessoa está cega pela droga, pelo prazer que a droga deve dar. E nesses altos e baixos seu, assim, você indo, o pastor que estava junto com você, ele sempre te apoiava, ele sempre estava junto com você. Como que foi essa trajetória, assim, para você realmente ser convertido mesmo? Ele me ajudou muito, me ajudou muito. Me fortaleceu, me dava palavra de incentivo. Outras pessoas me ajudaram, mas teve uma época da minha vida que eu não consegui permanecer. Como eu disse, eu aceitei Jesus umas 10, 12 vezes, porque eu caí, sabe? Porque essa vida não é fácil, não é fácil. Existem muitos que dizem que é falta de vergonha na cara, mas não é. É uma junção, né? Você precisa de ânimo, você não tem ânimo, você precisa de pessoas para te ajudar, e na maioria das vezes as pessoas só sabem te atirar pedra. Então, você tem que tomar uma decisão. Eu quero. Eu lembro que depois dessa fase do pastor Rosinei Marques, Deus colocou um casal na minha vida, que são pastores hoje, pastor Fábio de Almeida e a irmã pastora Eliandra Garcia. Eles foram me visitar uma vez, eu tinha caído, mas eu não queria, eu não voltei para as drogas, né? Eu estava ali dentro de casa, eu não queria saber de igreja. Eu falei, não, o mesmo Deus que me liberta no Evangelho, Ele pode me libertar aqui fora, então eu vou ficar aqui. Aí, acho que me levaram esse casal em casa para falar de Jesus para mim. Eu quase matei eles dois, que eu saquei de um revólver, botei os dois para correr, saí dando tiro nos dois. Mas não, eles insistiram, voltaram e me levaram para a igreja novamente. Então, eu precisei de bastante incentivo de outras pessoas. Eu tento imaginar a coragem desses dois, que foram até lá tentar resgatar você novamente do que você achava que Deus trabalhava do seu jeito, que eram as coisas como você queria. E na hora que eles chegam lá para tentar te ajudar, é recebido por você de um jeito que dá tiro, sai daqui. Eu até eu perdi o contato com esse pastor, e agora esses dias ele me encontrou, me achou na rádio, me mandou mensagem: rapaz, é você mesmo, você está mudado, você está transformado, nem parece aquele Romildo que me deu tiro. Para mim, pois é, mas foi a insistência desse pastor, dessa pastora, que me ajudou muito. Que começou a transformar... A mudança de vida. A mudança da sua vida. Na minha vida. Qual foi o momento, assim, chave para você, falar, peraí, eu tô errado, não é assim, e começou a realmente se converter? Teve um momento principal para isso acontecer? Que você lembra? Vários fatores aconteceram? Foi vários fatores. Um deles foi ver o sofrimento da minha mãe e do meu pai, né? Porque eu via meus irmãos como um exemplo para a minha família, meu pai olhando meu irmão, que é um padre hoje, sabe? E tendo ele como exemplo, meus irmãos como exemplo, eu sempre como ovelha negra, aquilo ali me doía muito e eu queria mudança de vida. Mas o dia que eu fui preso, aquilo ali me chocou muito. Ver a minha mãe chorando, ver o desespero da minha mãe, e ali que eu vi que eu precisava mudar de vida. Quando eu saí dali, André e Alex, o pastor me levou para uma casa de recuperação, e ela ficava, Desafio Jovem em Hortolândia, eu lembro até hoje. Fica do lado da penitenciária P1 de Hortolândia. Sim. E esse pastor olhou para mim e disse assim: hoje Deus está te dando a oportunidade de você estar aqui. Você quer mudar de vida? É aqui. Se você não mudar aqui,
amanhã você pode estar ali. Então ali eu falei, espera aí, está na hora de eu mudar de vida, né? Está na hora de eu mudar de vida. Enquanto tinha os meus amigos, né, do mundo que queriam me levar, eu queria mudar de vida. Então, Olha, eu acredito que foi bem difícil. Não foi tão difícil, porque nessa daí já apareceram os meus amigos que se converteram, né? Tem até um amigo meu lá hoje no Jardim Pisserno, que eu acredito que vai chegar até ele essa mensagem, é o Tila, o Alcides, é um negro que se converteu também do crime, também das drogas, e ele, não, vou te levar, vou passar na tua casa, e ele passava na minha casa. Então teve todos esses fatores, um pastor, um casal de pastores, um amigo que decidiu me ajudar, porque assim, quando você toma uma decisão, tem os prós e os contras. Sim. Exceto que os contras são maiores, né? Porque Sim. o diabo ele não queria de nenhuma maneira me perder. Mas enquanto isso, Deus acreditava em mim e colocava pessoas boas para me ajudar. No seu caminho. Poxa, me instruir no caminho, né? Não foi fácil. Não foi fácil. E como foi a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos vendo você mudando assim? Olha, eu tive que mudar. Era essa a minha opção de vida, eu tive que mudar. Eu perdi muitos amigos meus que já chegaram a morrer junto comigo, assassinado. Deus me deu, olha, a oportunidade de viver em clube, já ser baleado, coronhada na boca, tiro nas costas, tiro no braço. Então, eu tinha mesmo que me converter. E o dia que eu falei para minha mãe, eu vou para a igreja, a minha mãe foi uma alegria. Uma alegria. Até hoje, André e Alex, eu chego na minha casa, antigamente, eu chegava no portão depois de 4, 5 dias, invernado nas drogas, e meu pai e minha mãe olhava, chorava, e já logo falava, a gente não tem prazer nenhum em ter você como filho. Você não é meu filho. Quantas vezes eu não ouvi meu pai, que meu pai também bebia, ele falava isso. Então, hoje, o dia que eu falei assim, eu vou para a igreja, a partir de hoje eu vou ser crente, eu vou mudar de vida. Meu pai disse, glória a Deus. Mesmo não sendo crente, eu disse, glória a Deus, mas eu só acredito vendo. Então eu ficava 5, 6 dias sem ver meus pais. Sim. Quando eu chegava louco, nas drogas, e ele já via eu sem tomar banho, com a mesma roupa, sabe? Daquele jeito. Então hoje eu chego em casa, o mesmo pai e a mesma mãe que olhava com outros olhos para mim, até lançava palavras de maldição. Meu pai me recebe no portão, com um sorriso nos lábios e diz, tudo bem, meu pastor, me abraça, me beija. Então isso daí não tem preço. Não tem preço, né? Não. Para os seus pais deve ter sido algo tipo que mexeu muito com eles, né? Porque viu a sua trajetória, eu até entendo. Eu acho que assim, quando a gente vê algo assim, é muito importante, porque você conseguiu sair disso e seus pais conseguiram ver isso, conseguiram ver a sua mudança, conseguiram ver o tanto que você estava mudando, e hoje, que nem você falou, recebem você, tratam você muito bem, e isso é recíproco, porque eu acredito que você também deve dar todo o amor que faltou lá atrás, né? E isso acaba mexendo muito, tanto não só com você, com os seus pais, mas eu acredito que os seus irmãos também vendo isso, acaba mudando muito o jeito deles pensar, né? Com certeza, a convivência mudou muito, né? Eu, meus irmãos, meu irmão que é padre, a gente se dá muito bem, graças a Deus, se fala todo dia, meus irmãos, meu irmão mais velho, meu outro irmão. Então, hoje, através do meu testemunho de vida, a minha irmã foi primeiro que eu, né? Foi ela que levou minha foto para um pastor orar, e ele disse, olha, seu irmão está nas drogas. Deus me mostrava ele no canavial, usando droga, e ela veio e falou para mim, Deus usou o pastor, já revelou a tua vida. Eu falei, esse pastor é fofoqueiro, ele conhece a minha vida, ele é louco, ele já me viu usando droga em algum lugar, está falando que revelou. Nada, mas era minha irmã que orava, minha tia que evangelizava eu, pagava o preço pela minha vida. Então, hoje, a nossa convivência de vida é outra. Minha irmã evangélica, meu irmão caçula também evangélico, meu outro irmão evangélico. Então, quase toda a família é evangélica através
dessa mudança na minha vida. E como que era entre vocês? Porque você falou muito do seu pai e da sua mãe nesse momento de dificuldade entre estar perdido e estar começando a reencontrar Deus. Como que era com os seus irmãos? Com meus irmãos não tinha diálogo, né? Que ninguém queria conversar comigo. Tinha meus irmãos, eles queriam me ajudar, só que eu não queria ser ajudado, né? Entendi. Então, é como eu disse, eu estava cego, preso, estava surdo, não ouvia ninguém, não queria ver nada. Então, estava nessa situação. Então, por mais que eles queriam me ajudar, eu não queria ser ajudado. Então, para a gente sair dessa vida, André e Alex, a gente precisa querer. Sim. Porque muita gente quer nos ajudar, mas existe os dois querer, né? O querer em nos ajudar e o querer de ser ajudado. Sim. Então, para mim sair dessa vida, eu tive que tomar uma posição. Eu quero, eu não aguento mais, eu vou mudar. Então, depois, antigamente, entre eu e meus irmãos não tinha diálogo, era só guerra, contenda. Hoje não, graças a Deus é só paz. Que bom. E depois disso, entre que você chegou para sua mãe e falou, eu vou para a igreja. Sua mãe ficou muito feliz e seu pai duvidando. Qual que foi o seu primeiro encontro com Deus? Que foi algo, a experiência que você teve com Deus? Quando você decidiu mesmo que o dia ia que eu mudar. cheguei na igreja e o pastor do púlpito, ele revelou eu. Ele revelou que eu estava com um revólver na cintura. Ele revelou o meu RG, se eu não me engano. Meu RG. E do púlpito ele revelou eu. E a primeira vez que eu fui, uma das primeiras vezes que eu fui até Cutila na igreja. E aquele dia eu falei assim, não, Deus me ama mesmo. Eu lembro que na volta da igreja, tinha um pessoal que queria acabar comigo. Sim. Tinha um povo aí que queria acabar com a minha vida, sabe? Eu já estava nessa situação. E eu saí da igreja, a hora que eu entrei no bairro, e eu vi que eles vinham. Eu até puxei o meu amigo pela blusa, eu disse, ih, irmão, já era. E ele falou, não. Aí eu lembrei do que o pastor disse, eu disse, não, que Deus tinha uma obra na minha vida. Eu disse, aí na hora a gente lembra de Deus, né? É nessas horas que a gente começa a ter eu lembrei fé, do que o pastor me acreditar. disse. Na hora eu não dei muito crédito, mas ali eu lembrei, eu disse, não, se Deus realmente tem uma obra na minha vida, eu vou usar a palavra que ele falou, eu disse, o sangue de Jesus tem poder na minha vida, eu só fechei o olho. A hora que eu abri o olho, eles já tinham passado por mim, e eu disse, Tila, eles não me viram, eles não viram nem você nem eu, eles passaram aqui. E eu lembro que naquela madrugada, naquele dia eu fui para casa, e na madrugada seguinte, eles entraram em choque com a polícia e morreram os dois. Caramba. Então ali eu vi que Deus tinha uma obra mesmo na minha vida, e aconteceu muito rápido mesmo. O dia que aconteceu isso comigo, eu falei, não, quer saber de uma coisa, eu vou mudar de vida. Fui para a igreja, decidi a Cristo, aceitei a Jesus pela 10ª vez, aí eu tive um encontro. Poucos dias eu me entreguei, fui batizado com o Espírito Santo, e logo eu comecei a dar meu testemunho. O pessoal do bairro que me conhecia, que me via para a igreja, já me chamavam para dar o testemunho. Fui em São Paulo uma vez, o pastor Fábio me levou na convenção das rádios comunitárias do Brasil, fui dar o meu testemunho lá, para prefeito, governador, o que Deus tinha feito. Então foi muito rápido o que Deus fez na minha vida. Durante quanto tempo que foi da sua conversão que você realmente mergulhou com Deus para você virar pastor? Olha, não demorou muito tempo, porque logo que eu comecei a pregar, eu fui consagrado ao presbitério, porque Deus tinha chamado. Eu não tive o prazer, o privilégio de servir a Deus como um diácono, né? Como um cooperador. Já me consagraram como presbítero, de presbítero a evangelista. Foi questão muito rápida, porque Deus tinha um chamado para a minha vida, né? E você foi, tipo assim, na sua cabeça você já tinha esse pensamento? Não, você é um pastor ou não? Tipo... Eu tinha, porque eu me espelhava muito nos grandes pregadores, né? Da atualidade, logo quando eu comecei, pastor Abílio Santana, pastor Idecaso Takayama, pastor Napoleão Falcão. Então eu me espelhava muito, ouvia muita fita cassete naquela época. Sim. E eu via eles, no início, ia muito para o monte, até hoje eu vou, graças a Deus, né?
ia muito para o monte. E o interessante é que depois disso, Alex e André, não se converteu nessa... Quando eu tomei essa decisão, depois que o Tília me ajudou muito, se converteu também 3 grandes amigos meus que me ajudaram, que era, eu vou falar o vulgo deles, né? Um apelido, que era o Sebim, o Turcão e o Sidão. O Aparecido, o Nilton e o Luciano, que hoje também são pastores evangélicos. Então, era nós 4. Então, era um ajudando o outro, era muita campanha no monte, Sim. muito jejum. Era um pegando a mão do outro. Um ajudando o outro. Para quem ficava 4 dias num barraco, 5 dias usando droga, a gente fazia jejum no monte, de 4, 5 dias, sem Que comida, diferença. sem bebida. Então, era um ajudando o outro. Então, quando a gente chegava em casa, o pai e a mãe já olhavam e diziam, glória a Deus. Era diferente. Era muita diferença. Era diferente quando você chegava 4 dias depois Isso. de usando droga, e agora depois 4 dias indo para o monte, orar, se consagrando. Pregava no monte, pegava um pedaço de pau, a gente ouvia fita, cassete em casa, depois pregava o pau no monte, pregava para as espigas de milho, aquele monte de toco no monte, era durante o dia, a noite, e eu sonhava ser um grande pregador, então me inspirava. Então não demorou muito, porque foi buscando, foi lendo, foi estudando, logo Deus já me separou para o ministério da palavra. Nessa trajetória aí, você hoje é casado, né? Isso. Como que você conheceu a sua esposa? Alex, deixa eu te falar um pouquinho mais aqui dessa... eu comecei muito jovem pregando o Evangelho e eu estava muito focado nesse negócio, eu quero ser pregador, que eu não queria muito esse negócio de casar, sabe? Não queria, Nem olhava para isso. Nem olhava para esse negócio, sabe? Então, meu foco, a princípio, era ser pregador do Evangelho. Sim. Então, eu me inspirava muito nesses pregadores, os meus amigos sabem disso, e eu dizia assim, um dia eu vou ser igual eles, um dia eu vou conhecer esses grandes homens de Deus. Eu vi o Congresso Gideões Missionário da Última Hora, e dizia, um dia eu vou pregar nesse congresso, um dia eu vou estar lá nesse congresso. Então, eles até não acreditavam muito em mim, as pessoas que conviviam muito não acreditavam muito. Como que vai em mim. chegar lá? Imagina! Então, depois de um tempo, hoje eu tenho muita amizade com esses pregadores, que é o pastor Abílio Santana, que hoje é um deputado, o pastor Napoleão Falcão, que foi meu professor, me ajudou muito no seminário, o pastor Idecaso Takayama, até mesmo o pastor Marco Feliciano, que foi meu referencial, são meus amigos hoje. E isso que eu ia falar, nessa época passada, vamos dizer assim, muitos pastores se espelhavam bastante no Marcos Feliciano, pelo que ele fazia, aonde ele ia, parecia que Deus estava descendo fogo naquele lugar, e isso servia muito assim. Como que foi você se espelhar nesses pastores que você falou e hoje ser amigo deles? Olha, eu espelhava até no pastor Abílio Santana, eu até imitava a voz dele, que ele é meio nordestino, eu sou meio nordestino, então eu até imitava muito o pastor Abílio, o timbre de voz, escute esse jeito dele nordestino de falar, então copiava muito. Então, hoje, conviver com eles é uma alegria. É uma alegria que eu já tive a oportunidade de falar, de estar nos Gideões, algumas vezes, de sentar do lado deles, de ministrar junto com eles, não só nos Gideões, mas no Brasil, dividir púlpito, e eu olhar para eles e falar assim, nossa, um dia eu me espelhei em você e hoje eu estou aqui. Então, isso daí é motivo de alegria para mim, de ver se cumprindo, né? Uma promessa de Deus, de ver se cumprindo um sonho, também eu acredito que é a mesma forma para eles, né? Porque eu tenho eles ainda como referencial para a minha vida. E como que foi essa história de você sonhar com isso e realizar? Como que você foi alcançando, como que foi pregar para o Brasil afora? O que você fazia para chegar e alcançar isso? Olha, para mim é um sonho realizado, que eu almejava muito, sabe? Eu acreditava muito em mim mesmo, eu acreditava no meu potencial, mesmo não tendo muito estudo, não conhecendo muito, eu falava, um dia eu vou ainda, e Deus me deu essa oportunidade de estar em grandes congressos desse Brasil afora, viajar por muitos lugares. Eu sonhava, André e Alex, eu falava, um dia, eu até lembro, uma promessa de Deus, eu estava num barraco,
usando droga, e nessa madrugada Deus enviou uma irmã lá para profetizar para mim. Disse: homem, eu tenho uma obra contigo. Eu disse: mas quem que enviou essa mulher aqui? Quem que mandou essa mulher aqui? Né? Quem que mandou essa mulher aqui? E ela foi lá dentro do barraco, profetizou para mim. E uma das coisas que ela me disse: olha, hoje tu estás aqui, mas um dia eu vou te colocar dentro de um pássaro de aço. Te levarei do leste ao oeste, do norte ao sul, para levar a minha palavra. Então, eu almejava muito isso. Depois que eu me converti, eu disse: não, se Deus é na vida daquela mulher, se Deus é na vida daquela mulher, eu creio que um dia vai se cumprir. E um dia, eu cansado de viajar, cansado, porque assim, a gente viaja 12 horas de ônibus no começo, sim, vai feliz. Aí a viagem de avião já é 3 horas, a gente já começa a murmurar, né? Verdade. Porque já vai se cumprindo. Né? No começo é aquele sonho. Depois a gente começa a murmurar, já quer ser, sim, alguma coisa, pô, um voo demora demais, né? Sim. E um dia eu entrei na igreja e eu disse assim: Deus, eu estou cansado, eu preciso descansar. E eu estava entrando dentro da igreja e eu vi essa irmã que profetizou para mim. Eu disse: meu Deus, mas eu acho que eu estava no Maranhão esse dia pregando, lá em Coroatá. E essa irmã, eu fui entrando no corredor, essa mesma irmã me pegou pelo braço e ela profetizou para mim: tu disses que está cansado, eu nem comecei a cumprir ainda o que eu te prometi aquela madrugada. De novo essa mesma irmã. Eu caminhei mais alguns passos e procurei essa irmã. Cadê essa irmã? Eu procuro ela. Era para você ter certeza mesmo da promessa de Deus. E era para eu ter certeza mesmo. Porque eu acredito que pode ser meio cansativo mesmo. No começo você está naquele sonho: não, eu quero alcançar, eu quero viajar o mundo inteiro. E quando você começa aí, fala: nossa, que legal, que bom, Deus tá junto comigo. Só que como começa a ser um negócio rotineiro, né? Você começa a viver disso, dessas viagens, começa a se tornar um pouco cansativo mesmo, né? E que nem você mesmo falou, viajando de ônibus era uma maravilha. Com o avião, que era menos tempo, começaram a ficar cansado, né? Por causa da rotina. Isso prejudicava você, às vezes? Tipo assim, em algumas palavras que você ia levar, às vezes você chegava cansado, olhava no lugar e falava: meu Deus. Não era tanto isso. Era mesmo o cansaço espiritual, não, nem o físico, não. Às vezes a gente queria ser alguma coisa, sabe? Já queria a soberba, um pouquinho, né? Então, a gente murmurava, não é nem um cansaço físico, sim, eu digo. É esse cansaço, né? Viajava 12 horas no começo, que estava pagando o preço, aí depois que Deus exalta, 3 horas, já começa a mandar. Eu viajar 3 horas de avião... Vou ter que ir lá naquele lugar longe. Vou ter que ir lá. Então, não era nem o cansaço, porque quando a gente chegava lá, a gente já era renovado, porque... primeiro que a gente chegava lá, o povo já estava esperando, então o nosso coração já se alegrava, esse cansaço físico, mental, espiritual, já caía aí por terra e o nome do Senhor era glorificado. E eu conheci a minha esposa, ela trabalhava no hospital e ela me auxiliou muito no momento que eu estava com algumas complicações de saúde, que eu era muito obeso na época, né? E ela me ajudou, então foi unindo ali o útil, o agradável, né? Você pesava quanto nessa época? Nessa época, eu já estava com 160 quilos, mais ou menos. Caramba. Né? Era bem magrinho, né? E quanto você tem de altura? Eu acho que é 1,63, 1,64, alguma coisa assim. Estava muito acima do peso. Muita. Para você ver, eu já cheguei a pesar 189 quilos, né? Caramba. Com 1,63 de altura. 1,63 de altura, né? Então, eu conheci a minha esposa dessa forma, ela me ajudou demais na minha saúde, e foi uma bênção de Deus na minha vida, que ela me ajudou demais. Oi? Foi acontecendo naturalmente. Foi acontecendo naturalmente, ela me ajudando, me incentivando, né? Foi uma companheira que Deus colocou na minha vida, que sempre me incentivou. Sim. Essa época que você estava com uma obesidade, era enquanto você viajava? Como que era conciliar suas viagens com, às vezes, porque queira ou não, você estando num peso assim muito acima, você acaba não se importando mais com nada. Muitas pessoas dizem que você não se importa mais com a sua roupa nem nada, ou você ainda
se preocupava com a sua aparência. Como que era isso dentro de você? Ah, André, era terrível, porque você entrava numa loja, sendo primeiro que você não ia a qualquer loja comprar roupa, né? A minha camisa já era 16, né? Então não era qualquer lugar que eu encontrava camisa, eu não ia em qualquer lugar, não frequentava qualquer ambiente. Para mim viajar dentro do avião eu tinha vergonha, porque eu sofria de apneia do sono, né? Então eu dormia, eu roncava muito alto. Eu já cheguei a acordar dentro do avião com falta de ar e correndo no meio do corredor. Nossa. Se não tivesse um médico dentro do avião, eu tinha morrido de infarto. Então foi bem desesperador, né? Bem triste, né? Ser acordado no hotel com alguém batendo na porta porque eu estava roncando demais. Nossa. Entendeu? Eu ter que viajar de boné para colocar o boné na cara, porque eu sabia que eu entrando dentro do avião era natural, que eu ia dormir. E eu dormindo, eu roncava, porque não era só obesidade. Eu era doente, eu tinha diabetes, pressão alta. Sim. Então isso daí tudo já foi me constrangendo, né? Sim. O que você acha que levou a você a ficar obeso, a você ir se perdendo o controle e não se importar mais? Olha, a doença, obesidade, né? Isso aí é uma doença, né? Sim. Então, eu já comia mal, me alimentava mal, dormia mal. Então, isso tudo, diabetes, pressão alta. Então, eu acabei desandando nessa área. Sim. Um pouco também pode ser por causa das viagens, né? Que o sedentarismo muito. Também, né? Sim. Tudo isso, né? Acaba viajando muito, acaba tendo uma alimentação não muito boa, né? Sim. Até que um dia eu estava viajando, eu lembro até hoje, né? Essa época aí da bariátrica, eu estava viajando, eu estava no Rio, e eu disse para minha esposa, eu fui no banheiro urinar, e eu fiz o xixi, saiu sangue, e eu disse para ela, está acontecendo alguma coisa aqui comigo que... Eu fui urinar e saiu sangue. Ela disse, olha, então chegando aqui, nós vamos no hospital. Eu lembro que eu estava no Rio, cheguei em Maringá, e ela me levou no hospital, no médico, e o médico disse, olha, senhor Romildo, o senhor está correndo sério risco de vida, o senhor já perdeu uma parte do rim, de um rim, está passando para o outro. Então, se o senhor não tomar cuidado, o senhor vai ter que fazer hemodiálise ou fazer alguma coisa aí, porque ou o senhor emagrece, ou vai ter que partir para uma hemodiálise. E como que foi assim? E como que era a convivência sua com a sua esposa? Você se vendo, tipo assim, obeso, você tinha algum preconceito com ela, assim, ou não? Era normal? Não, ela sempre me apoiou, né, nessa área, ela sempre me incentivou, ela sempre foi uma incentivadora, tanto no ministério, quanto para mim me cuidar da saúde. Ela pegava muito no meu pé, para mim... ir para a academia, para mim tomar uma medicação, para mim fazer. Então, ela sempre me incentivava. Preconceito eu tinha, porque é uma cocotinha, né, toda bonitinha. Aí um gordo desleixado do lado dela, né, já roncava demais, parecia um porco, aquela coisa toda. Imagina, uma loira bonita e um gordo desleixado. Então, você tinha, assim, o preconceito, né? Você não achava roupa em qualquer lugar, então tinha tudo isso daí. Né? E tinha bastante ciúmes. Tinha. Eu tinha, né? Ela já tinha ciúme do gordinho dela, né? Nessa época. Eu também tinha. Mas essa vida de sedentarismo, viajando de um lugar para o outro, você come, você dorme pouco, se alimenta tarde. Geralmente ia jantar depois dos cultos, então já era tarde, você queria comer, você acabava de comer, você dormia um pouco, acordava de madrugada para viajar, pegar avião, viajar de carro mesmo, né? E dentro dessas viagens de carro, assim, você confundia muito, assim, às vezes, carro com barco? Porque eu fiquei sabendo aí de alguma coisa meio parecida com isso. Isso aí foi um acidente que aconteceu. A gente estava em Coronel Fabriciano, fomos até atender uma agenda lá da nossa irmã Eliane Silva, ela e o esposo dela, o irmão Roberto, pastor Roberto. E esse evento foi um evento abençoado. Só que nós somos de carro, estava eu e um amigo, nós somos de carro, e ele tocando com a banda dele. Na volta, entramos num acidente que eu estava no banco da frente com a necessaire, porque era um evento público de prefeitura. Era você que estava dirigindo? Não, era esse meu amigo que estava dirigindo. E nesse evento público, então, eu estava na frente, eu lembro que eles me abençoaram e eu estava vindo contando o dinheiro que estava dentro da necessaire ali, né? Sei que quando eu acordei,
quando eu dei por conta, a gente estava dentro do rio. Ele capotou o carro, um Fiat Stile, e a gente caiu dentro do rio. Não foi só essa vez aí, mas teve outros acidentes, deu entrar embaixo da carreta com um carro, vindo de um evento, dos Gideões, lá em Guaratinguetá. Eu estava vindo com um ômega, eu estava até, nossa, feliz da vida esse dia, que Deus me abençoou, mas eu dormi e entrei embaixo de uma carreta que acabou com o carro. Não, isso foi... E nunca aconteceu nada. Graças a Deus, não. Dá para parar para analisar um pouco assim, o tanto que você já passou lado a lado com a morte. Pois é. E hoje ainda está aí, tá firme. Como que foi o processo assim de você, gordo como era, para emagrecer? O André e Alex, eu acho que Deus tinha uma obra mesmo comigo, porque foram tantos livramentos desde a minha infância, adolescência, juventude, depois no Evangelho. Então, de todas as formas, o meu adversário queria ceifar a minha vida, né? Sim. E a última foi o processo da redução do estômago. Foi uma complicação terrível, que eu fiz a bariátrica, em 30 dias eu eliminei 40 quilos. Nossa. Que não comia nada. Foi bem na época do Natal, do Ano Novo. Eu estava morando em Maringá, no Paraná. Nós íamos para a casa dos meus pais. Todo mundo comendo e bebendo e não descia nem água. Nem água. Nós somos no médico aqui em São Paulo e ele disse, procura pelo seu médico que tem alguma coisa errada aí. Eu acho que fecharam demais seu estômago. Então, nós voltamos para Maringá, passamos no médico e realmente fechou demais meu estômago. Eu tive que passar por um novo procedimento. Teve que refazer a cirurgia. Refazer a cirurgia. E quando foi via endoscopia, colocaram um balão aqui dentro e abriram um pouco o meu estômago. Depois de alguns dias que eu estava com esse balão no estômago, eu dei um espirro e esse espirro abriu os pontos por dentro. Nossa. Deu uma hérnia. E mesmo assim o médico falou, não, você continua assim. Fui, tirei os pontos. Aí eu voltei a pregar. Porque minha vida sempre foi falar de Jesus, sempre foi pregar. Eu amo o ministério, eu amo falar. Uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais amo particularmente, é falar de Jesus. Eu não gosto muito de falar do meu testemunho, só falo mesmo quando Deus me impulsiona, quando alguém precisa ouvir, numa ocasião como essa, que eu tenho certeza que alguém vai ser edificado através desse testemunho de vida, né? Então a gente fala. Mas eu sempre gostei mesmo, amo pregar a palavra de Deus. Então, eu lembro que eu comecei a pregar, o pastor me colocou para dirigir um culto de quinta, não, você não pode ficar parado. Meu pastor colocou eu para dirigir um culto de quinta, o pastor Clementino, lá em Maringá, no Paraná, e eu comecei a dirigir esse culto. Foi uma bênção de Deus, mas toda vez que eu pregava, aquela hérnia inchava e eu ficava com medo de ser isso. Então, foi uma complicação, aí eu passei pelo médico, falei para ele do desconforto que eu estava tendo, ele disse, só tem uma situação, nós vamos ter que te abrir de novo. Pastor Romildo, na Bíblia, assim, que você falou que gosta muito de pregar, que você gosta muito de falar de Deus, assim, na Bíblia tem vários personagens, né? Qual que é o personagem que você, tipo assim, mais se espelha, assim, e gosta de falar? Daniel. Daniel. Eu gosto muito de Daniel. Eu amo todos os personagens da Bíblia. Eu amo muito falar de Jesus, né? Jesus. Eu me espelho muito em Jesus. Mas Daniel, quando Nabucodonosor manda o chefe dos eunucos as penas sitiar Jerusalém e levar alguns jovens hebreus para aprender sobre o reinado babilônico, ele leva Daniel e mais 3 jovens hebreus, mas o que se destacava muito era Daniel, que Daniel foi levado para a Babilônia a fim de ser corrompido, de ser influenciado, mas quando ele chega na Babilônia, ele começa a influenciar, ele percebe para que ele foi levado e ele começa a influenciar. Ele influencia os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque, Abednego, influencia outras pessoas, e ele começa a se destacar entre os demais, porque ele vê que ele foi levado ali com um propósito. Ele saiu de Jerusalém, ainda jovem, foi levado por Nabucodonosor, mas quando ele chega ali, diz, espera aí, eu estou aqui,
mas eu não sou daqui. Eu tenho princípios, eu não posso me corromper. Eu me espelho muito em Daniel, porque é o que a gente vive nos dias atuais. Sim. A gente praticamente vive na Babilônia. Então, Sim. tudo nos leva a sermos corrompidos. Isso é Ainda verdade. mais do mundo onde eu venho, droga, dinheiro, tem muito isso. Então, a gente é tentado de todas as formas possíveis. Então, eu me espelho muito nele, nessa parte que ele foi tirado para ser um referencial. Então, eu creio que Deus pode me usar dessa forma, para ser um referencial, para influenciar outras vidas. Eu sempre tenho isso comigo. Eu sempre quero dar o meu melhor, eu sempre quero influenciar outras pessoas no rádio, na pregação, no testemunho de vida. Eu sempre quero ser um Daniel. Isso é bem legal. Hoje, você está na Igreja Batista Renovada Getsemane, como Isso. pastor lá. Ministra também na rádio, é pastor lá. Nesse mundo gospel, você já rodou o mundo inteiro. Tem muita dificuldade nesse rumo gospel, assim, para ser um pastor? Tem muita dificuldade. Pessoal, às vezes, da própria igreja, do próprio meio gospel, às vezes tenta ofuscar, tenta diminuir um ou outro. Tem isso ainda? Olha, hoje não. Hoje, como eu sou um pastor auxiliar de uma igreja, eu congrego com o pastor Gilmar Arantes, na Igreja Batista Renovada Getsemane, hoje eu já não tenho mais isso. Eu não vejo essa competição. Mas no gospel, sim. No gospel, sim. Tem aqueles que vivem de aparência, tem aqueles que vivem uma vida dupla, tem aqueles que não são convertidos, são convencidos, tem aqueles que fizeram do evangelho o meio de vida, tem o gospel, canta, prega para sobreviver, mas é uma vida de aparência, entendeu? Não é uma coisa que é vivida. Não. Então, o Alex e André, eu aprendi hoje eu posso falar isso, eu aprendi a ser realmente um cristão. Hoje eu posso falar de qualquer assunto, porque eu vou pregar aquilo que eu estou vivendo. Transformação, santificação, eu posso pregar contra o pecado, porque eu vivo isso constantemente na minha vida. Então, graças a Deus, eu não tenho isso. Não tem essa competição, não tem ofuscação, não tem nada disso. Tem aqueles que não gosta, né, da maneira que Deus usa a gente, sim, que a gente está aí, e eu sou como Daniel. Eu cheguei para fazer a diferença, para influenciar. Cheguei para fazer diferença. Não espero que falem para mim, faça, não, eu tenho que fazer, eu vou e faço. Não espero ninguém falar para mim, porque essa é uma característica minha. Eu cheguei para fazer a diferença, eu cheguei para influenciar. Eu cheguei para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Sempre vai ter aquele que não concorda, que não gosta, mas fazer o quê? Sim. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, porque eu estou aí para influenciar. Você já foi em alguma igreja que, tipo assim, as pessoas não te conheciam e, tipo assim, eu conheço, vamos colocar só um exemplo, tá, gente? Não é nada assim, não. Eu conheço o Marcos Feliciano, chamei o Marcos Feliciano para pregar, só que ele não veio, foi você no lugar, a pessoa menospreza você? Não, já fui sim. Eu já fui sim. Uma ocasião eu fui representar um amigo, um exímio pregador do evangelho, que por questão de ética a gente não cita o nome, e quando eu cheguei nesse determinado estado, já no aeroporto, o filho do pastor presidente não quis me receber, né? Porque eu estava ali para representar. Eles queriam o fulano de tal, sim, mas o fulano de tal não pôde, mandou o Zezinho. Chegou lá o Zezinho, para a glória de Deus, foi uma bênção. Depois desse dia eu voltei 3 anos seguidos nessa mesma igreja. Já não voltou fulano de tal, voltou o Zezinho para pregar. Então tem muito isso. Aqueles que olham pela aparência, aqueles que julgam pela aparência, né? Vê o vidro, o frasco pelo rótulo, para o lado de fora, mas não sabe a essência. Eu acredito que é assim em todas as áreas da vida, né? Tem aqueles que não gostam da gente, tem aqueles que nos olham pela aparência, tem aqueles que não querem ver o nosso sucesso, mas
Quando Deus nos escolhe, não são aqueles que são tidos como opositores, aqueles que não acreditam no nosso sucesso, que vão barrar o que Deus tem preparado para a nossa vida, né? Isso é muito interessante mesmo, assim, porque a gente vê, várias vezes acontece esse tipo de coisa, chega aquela pessoa que não quer dar nada, assim, que nem eu fico imaginando, depois o filho do pastor, depois que você foi, pregou, Deus usou você ali de uma forma diferente, como que foi a reação dele, o pós-culto depois disso, né? Virou meu amigo, me chama no WhatsApp até hoje, é um amigo que eu tenho, e a gente até brinca, né? E tem uma mensagem que eu prego, o título dela é "Cuida bem de mim hoje, você não sabe quem eu serei amanhã". Galera, olha o que acaba de chegar aqui. Dá uma olhada. Olha o lanche que acabou de chegar aqui do nosso parceiro Food Truck do Matuto. Uma delícia esse lanche. Dá uma olhada aqui, André. Nossa, e veio só o lanche? Viu? Não. Olha aqui. Batata frita e Uma sobremesa. uma sobremesa. Um brigadeiro gourmet. Não, isso daqui é só o Matuto que faz. Liga lá, entre em contato. O link dele vai estar na descrição. Peça lá o seu lanche, peça o seu combo. Fala que você viu aqui no canal Quem É. E você vai ganhar um desconto. Tem uma promoção especial lá. Segunda, quarta e quinta, você pede 2 lanches e um lanche sai por 50%. Ou pedindo 3 lanches iguais, o quarto lanche sai gratuito para você. Peça seu lanche agora. Liga lá, fala que viu aqui no canal Quem É, que você vai ter esse desconto maravilhoso. Tem uma mensagem que eu prego, o título dela é "Cuida bem de mim hoje, você não sabe quem eu serei amanhã". Que é o título, aquelas pessoas que nos olham pela aparência, né? O espelho. Davi, eu falo de Sim. Davi, quando o profeta manda o mensageiro ir até a casa de Jessé, o belemita, porque na casa de Jessé Deus iria ungir um dos filhos dele para reinar Israel. E quando o profeta chega lá, depois que o mensageiro anunciou, ele se depara com os filhos de Jessé. Todos eles, exceto Davi. Porque Davi não iria ser ungido a rei. Por que Davi não iria ser ungido a rei? Por 3 razões. Davi era o menor em toda a história de Israel. Deus nunca ungia o menor, ele ungia o primogênito. Primogênito era Eliabe. Deus nunca ungia um pastor de ovelha. Deus sempre ungia um experimentado no campo de batalha. E Deus nunca ungia um ruivo, porque os ruivos eram tidos como rejeitados. Aí Deus manda o profeta lá na casa de Jessé para quebrar esse tabu. Ou seja, você olha pela aparência hoje, mas Deus exalta amanhã. Um homem, Davi não tinha nenhuma característica para ser ungido a rei de Israel, mas era o homem segundo o coração de Deus. Deus tirou ele de lá, da casa dos seus pais, onde ninguém dava nada, que ninguém valorizava, para vencer o gigante, para reinar Israel. Por quê? Ele não estava no campo de batalha, mas ele estava no pasto apacentando as ovelhas. Sim. Cuidava das ovelhas do pai, e a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não tinha muita aparência física, André. Não tinha muita beleza, Alex. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Davi. Então, quando Deus se agrada de honrar, ele faz isso para nos mostrar que ele é Deus. Ele leva a gente em lugares onde pessoas não nos dão nada, para nos exaltar, para que o nome dele seja glorificado. Já aconteceu. Deus chegar, por exemplo, eu cheguei lá nesse determinado local, que até o filho do pastor, mas não era o senhor, por que o senhor veio? Eu vim porque fulano não veio, e ele não avisou que eu viria? Não avisou. Então vamos ver se o pai vai te receber. Aconteceu que o pastor me recebeu, culto foi uma bênção, eu voltei depois lá, fui abençoado, vidas foram abençoadas, ou seja, eu cheguei, ninguém deu nada. Sim. Mas eu fui abençoado. E é o que é mais exaltado, interessante, né? Que Deus não escolhe pela aparência, porque Não. Deus conhece o coração. Então, às vezes, muitas pessoas, o humano, na realidade, vê a falha, vê somente o aparente, o momento, se está em ascensão ou não, como que está. E às vezes Deus faz o quê? Quebra esse tabu para mostrar o quê? Eu que estou no controle, eu escolho quem realmente está ali de coração. E hoje vai ser diferente, não é da maneira que vocês querem. É eu que vou falar com o meu povo assim. O homem, André, ele sempre vai querer pôr uma barreira, uma limitação. Sempre vai.
Ou julga pela aparência, ou julga o passado. Sim. Não, porque fulano errou, fulano fez isso, porque fulano não é apto, não tá preparado. Não. Mas quem capacita, quem escolhe é Deus. Primeiro que Deus não escolhe os capacitados. Ele escolhe para Ele mesmo capacitar. E desde o tempo de Jesus, quem julga realmente é o povo que se diz que ser cristão, é os povos que mais julga. E na Bíblia fala que quem vai acusar, o acusador é Satanás. Muitas das vezes eu acredito que as pessoas que dizem ser crente querem tomar até o lugar de Satanás para acusar. Para você ver, Judas não era discípulo de Jesus? Sim. Ele não traiu Jesus? Pedro não era discípulo de Jesus? Não negou Jesus? Negou Jesus. Então, são as pessoas próximas da gente que mais nos perseguem. A gente encontra isso dentro da família, dentro do ministério, dentro da igreja que a gente congrega. Tem muito isso. Sim. Porque nem todo mundo está na mesma visão que a gente. Sim. Nem todo mundo tem essa mesma chamada. Então a gente sempre vai encontrar isso na nossa vida ministerial, na vida profissional, na vida material. Então, todas as áreas da vida, a gente vai passar por isso. Perseguições. Pessoas que não acreditam no nosso sucesso. Sim. E isso é algo muito importante, galera, porque muitas vezes, às vezes você está passando por um momento difícil, pessoas que você mais ama te desaponta, faz com que você se sinta muito mal, mas vá para buscar Deus, abra o seu coração para Deus. A gente não pode ir para olhar para o lado, porque o ser humano é falho. Se a gente for confiar em Deus, entregar nossos caminhos a Deus e seguir aquilo que Deus quer, Deus vai dar saída, Deus vai mostrar e vai nos capacitar, assim como fez na vida do pastor e faz na vida de muitas pessoas. Qualquer que for a área da sua vida, se você tem um propósito, você tem que batalhar, você tem que pelejar, você tem que ir em frente, porque os opositores sempre vão ter. Tinham 3 grupos que seguiam Jesus, e a Bíblia diz que era a multidão. Onde Jesus estava, eles também estavam. 3 classes de pessoas diferentes. Os espectadores, aqueles que iam até Jesus só para observar. Sim. O que é que Jesus vai fazer aqui hoje. Os que procuravam falha, que era tido como os fariseus, eles iam até Jesus porque queriam uma oportunidade de se levantar contra Jesus. E a terceira multidão era a multidão dos necessitados. Os necessitados, Alex, eles tinham que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Eles tinham que chamar a atenção de Jesus. Por quê? Porque quando você olha para a Bíblia, você vai ver que os necessitados, eles sempre eram os últimos a chegar. Porque os espectadores chegavam primeiro e os que procuravam falha também chegavam primeiro. Na nossa vida, sempre vai existir os espectadores, aqueles que estão nos observando, sim, e os que procuram falha. Por quê? Porque se somos necessitados, a gente tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Era essa a única maneira que os necessitados encontravam, chamando a atenção de Jesus. Zaqueu, a Bíblia diz que ele viu uma árvore e disse: eu vou subir nessa árvore. Subiu na árvore no meio da multidão, chamou a atenção de Jesus. O cego de Jericó, no meio da multidão, ele começou a clamar mais alto, chamou a atenção de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, no meio da multidão, ela vem rastejando e toca na orla dos vestidos de Jesus, chamou a atenção de Jesus. Então, não são os espectadores, não são os que procuram falha, que podem barrar o projeto de Deus na minha vida e na sua vida, porque sempre vai existir, no ministério, na vida profissional, na vida sentimental, em todas as áreas, vão ter aqueles que não acreditam no nosso sucesso, mas se somos necessitados, a gente tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Se o propósito que está no nosso coração nasceu no coração de Deus, fica ligado, que sempre vai ter os caluniadores, os perseguidores e os opositores que não acreditam na nossa vitória. Se a pessoa pegar isso ao pé da letra e seguir em frente, você vai ver que a sua vida vai mudar também. Agora a gente já está entrando no quadro final. Eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram, depois eu vou deixar na descrição do vídeo o meu Instagram, Instagram do André, sim, Instagram do Pastor Romildo também, para vocês poderem estar entrando lá e seguindo a gente também. Eu deixei lá, eu selecionei 3 perguntas que o pessoal fez, então vou passar essas 3 perguntas para você poder responder
Ela. A primeira pergunta que fizeram é: ser pastor é ser um super-herói? Olha, Alex, André, o pastor, ele é médico, que a pessoa está doente, é o pastor. A pessoa está com problema, o pastor é psiquiatra. O pastor é psicólogo. Então, o pastor não é ser um super-herói, mas ser pastor é estar pronto para tudo e para todos. O pastor não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, o telefone toca, o pastor tem que estar ali, a pessoa precisa, o pastor tem que estar ali. Então, ser pastor não é super-herói, mas ser pastor é estar sempre pronto. Você, como pastor, há quanto tempo que você é pastor e qual foi o milagre que mais chamou a atenção que você já viu? O milagre que mais chamou minha atenção, eu estava num congresso dos Gideões missionário, da última hora, e nesse dia aconteceu 2 milagres. O pastor Gilmar Santos estava pregando, e do meu lado estava a cantora Eliane Silva, que me levou para Coronel Fabriciano na cruzada. E o pastor Gilmar pregando, e Deus revelou para ele o colete que ela usava. O colete que ela usava, que ela estava com um problema, e Deus revelou para ele o colete que ela usava, e uma outra mulher do lado da cantora, que estava com câncer, e Deus estava curando essa mulher de câncer. E como prova de que era Deus que falava com aquela mulher, ele foi até ela e arrancou a peruca da cabeça dela. Então ninguém sabia que ela estava usando peruca. Então esses 2 milagres foi extraordinário. E enquanto ele revelava essa mulher, no meio da multidão, um paralítico saiu andando da cadeira de roda, que veio passando esse paralítico, era uma multidão, acho que tem até esse vídeo gravado no YouTube, esse paralítico veio conduzido por cima da multidão, junto com a cadeira de roda. Então isso aí foi no início da minha conversão, que isso aí marcou mesmo a minha vida, que eu comecei a me espelhar no pastor Gilmar Santos, e eu disse, eu quero ser igual a esse homem, usado dessa forma. Uma outra pergunta que fizeram também. Pastor, em algum momento da sua vida você pensou em desistir, abandonar, voltar para trás? E quando você pensou nisso, o que você fez para reverter? Em qual momento, o que aconteceu para você reverter essa situação e esse pensamento? André, o mundo da onde eu venho, da onde Jesus me arrancou, não é fácil. Não é fácil. E servir a Deus hoje não é fácil. É uma luta espiritual terrível. Então o diabo, ele luta constantemente. A gente está vivendo uma crise mundial financeira, uma crise terrível. Sim. Entendeu? E eu vim do mundo onde tudo era mais fácil. O dinheiro era mais fácil. Então a gente é tentado constantemente a desistir, a retroceder. Pensar em parar, eu nunca pensei. Mas eu já fui tentado a parar. E a gente é tentado até hoje, em todas as áreas da nossa vida. A gente é provado, a gente é tentado. Por quê? Porque o meu adversário, o seu adversário, ele tem esse papel. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Sim. Então o que ele quer fazer comigo? Roubar aquilo que Deus me deu, que é o meu bem mais precioso, que é ter o meu nome escrito no livro da vida, e ter a minha família que eu amo, que é destruir tudo isso, roubar tudo isso, destruir o meu ministério, a minha chamada, e me matar. Porque eu sei de onde Deus me arrancou. E eu sei que se eu voltar, eu morro. Então, tentado, constantemente eu sou tentado. Mas a Bíblia diz assim, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem é que não é tentado hoje em dia? Todos nós somos tentados. Em alguma área da nossa vida a gente é tentado. Mas, se nós resistimos, e para resistir, a gente tem que estar ligado, tem que estar firme com Deus. Orando, buscando,
lendo a palavra, jejuando, consagrando a nossa vida a Deus, porque senão, André, a gente desiste. Nós somos tentados, perseguidos, injuriados, caluniados, provados, mas a gente tem que resistir. A gente vai para o quadro final, onde a gente abre um espaço para você dar uma palavra para quem está nos assistindo, algum conselho que possa ajudar essas pessoas que estão nos assistindo. Com o seu testemunho certamente já vai ajudar muita gente, mas o que você poderia deixar de palavra para essas pessoas? Olha, você que me ouviu, você que me acompanhou, um pequeno relato aí do que Deus fez na minha vida, do meu testemunho, Jesus é a única solução. Não tem como. Você pode titubear, você pode pensar em tantos outros meios, métodos, mas Jesus é o único que pode mudar a história da nossa vida. Então você que está me assistindo, que está passando por um problema difícil na sua vida, quer seja na sua vida familiar, sentimental, espiritual, eu não sei qual é a área da sua vida. Jesus é o único que pode mudar a história da sua vida. Quem sabe, minha irmã, meu irmão, você que está me assistindo, tem alguém na sua casa, na sua família, que está passando pela mesma situação que eu estou passando, que eu passei. Droga, crime, fazendo tudo aquilo que não prestava, que não agradava o coração de Deus, mas o dia que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, a minha vida mudou. Então, eu convido você a ter um encontro com o Senhor Jesus, porque quando você tiver esse encontro com o Senhor Jesus, a sua vida vai mudar. Então, você que não é evangélico, você que não conhece o Senhor Jesus, procure mais rápido pelo Senhor Jesus, porque só Ele que pode mudar a história da sua vida. Galera, essa foi a história do pastor Romildo. Galera, se você está passando por algo semelhante, tem alguém que você conhece que está passando por esse momento complicado, algo parecido como ele passou, alguma dificuldade, alguma coisa, a gente vai deixar o nosso e-mail aqui na descrição, as nossas redes sociais, para você, se você quiser pedir alguma oração, pedir alguma coisa, para a gente estar ajudando vocês, porque o intuito do nosso canal é esse, a gente ajudar a palavra de Deus alcançar essas vidas, para que vocês possam se libertar, serem curados e serem ainda melhor. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição o nosso e-mail, as nossas redes sociais, e podem ficar à vontade para se abrir, para pedir alguma coisa. Galera, também eu gostaria de agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. Gostaria de agradecer ao pastor Romildo, que esteve aqui presente, para contar um pouco da história dele, mostrar quem é Romildo. E também, não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreva no canal, compartilha, deixe o seu like, ativa o sininho, manda para alguém que às vezes que você conhece, que está precisando ouvir, manda essa mensagem para alguém, manda esse podcast para alguém. Eu agradeço, compartilhe, não esqueça, se estiver passando por alguma coisa, o link do nosso e-mail vai estar na descrição. Pode mandar, a gente vai estar orando por você. Muito obrigado, eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor Romildo que estava presente aqui, agradeço a todos. Compartilha, deixe seu like. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo André, pela vida do Alex e pela vida de todos vocês que assistiram esse programa. Quem é? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa compartilhar com outras pessoas para que vidas possam ser alcançadas e abençoadas através dessa programação. Deus abençoe vocês poderosamente e um beijo no coração de todos.